beleza? Hoje vamos falar de Sonic 3, né? Falar de filme bom, de um filme gostoso, de um filme leve de assistir. Primeira crítica, né? Resenha, melhor dizendo, de um filme que não chega a ser de 2025, né? Mas do final do ano de 2024, que eu assisti ontem. Gostei bastante, tenho que falar que foi uma experiência incrível, superou todas as minhas expectativas, embora que eu já gostasse da franquia. Gostei muito do Sonic 1 e do Sonic 2. O Sonic 2 pra mim é incrível. Reassisti recentemente e cara, como é bom ver o Jim Carrey. Então eu fui ao cinema só pra ver o Jim Carrey, né? Porque eu sou um grande fã dele. Agora ele chega em dose dupla no filme. Cara, é impressionante, a gente vai falar mais disso. Filme aprovadíssimo, filme pra família, filme muito divertido, um visual incrível, CGI tá impecável, animação lindíssima e, claro, com a apresentação de novos personagens. E é um filme que já começa direto ao ponto, sem enrolação, já vai logo direto para aquilo que a gente mais quer ver e ele até supera os anteriores, porque se você parar pra pensar, e aí vai um pouco da minha opinião também, quero saber a de vocês nos comentários, mas nos filmes anteriores, principalmente no segundo, o que funciona de fato são os personagens animados, né? O Sonic, o Tails, o Knuckles, e o núcleo de humanos não funciona tanto, mas aqui dá a volta. Aqui o núcleo dos humanos é ótimo, e contando com o Robotnik, né, do Jim Carrey, mas a personagem da Maria é ótima, tudo que está inserido, e ela está inserida no contexto do Shadow diretamente, cara, funciona muito bem. É um drama que você se importa com ele, é cativante. A introdução do Shadow é incrível, com ele despertando lá 50 anos depois, quebrando o tanque, batendo em todo mundo, com os ataques e os sons, os efeitos sonoros seguindo os ataques dele, que aparece e some, aparece e some. Cara, tá muito bom. Me lembrou muito também a chegada do Knuckles lá no segundo filme. A franquia sabe fazer isso, né? A franquia sabe fazer chegadas, aquela chegada imponente, sabe? De um vilão de baixo pra cima, assim, mostrando uma perna e vai subindo, assim, mostra a face dele. E ele tem uma áurea meio de Darth Vader, Thanos, meio Coringa, assim. É um vilão meio misterioso, sombrio, contido. E ele é muito parecido com o Sonic, né? Ele é a versão do Sonic mais sombria, praticamente. Ele é um Sonic sem aquele sorrisão. Ele é mais sério e assustador. Os poderes dele são ótimos. O visual, né? Os efeitos especiais estão de cair o queixo mesmo. Tá muito bem feito. A forma como os personagens se movimentam, sabe? É muito fluido a animação. Dá pra ver o cuidado, o detalhe. Foi feito com muito esmero mesmo, sabe? E também tiveram muito cuidado para apresentar o Shadow da forma certa. Não é nada maçante, e ao longo do tempo, com flashbacks, vai contando a história dele, vai apresentando a história dele, que é uma história bem interessante. Toda aquela tragédia envolvendo a Maria, que é a neta do Robotnik, não o Robotnik que a gente conhece, né, o Eggman, mas o avô dele, que também é interpretado pelo Jim Carrey brilhantemente, mas na história ele queria curar a neta dele de uma doença, né, então acabou fazendo um experimento que deu errado, e aí acabou gerando o Shadow, e ela, criaram um laço muito legal, né, mas infelizmente acabaram se separando por uma tragédia, mas ele manteve aquela promessa pra ela de tentar defender o mundo do perigo. Então a história do filme é bem legal, né, tem essa introdução aí de um vilão, e pouco a pouco vamos nos afeiçoando a ele, nos interessando pela sua história. Nada daquela bobajada de humanizar vilão, aqui é feito da forma certa. E ainda, pra quem é fã dos jogos do Sonic, esse filme é um prato cheio. As referências estão por toda parte, sabe? É impossível não se sentir nostálgico assistindo ao filme. Aquelas poses clássicas do Sonic, sabe? Com a mão na cintura, batendo o pé no chão, assim. Ou aqueles loops que a gente dava pra ele aumentar a velocidade. Tudo isso acompanhado muito bem pelos efeitos sonoros do jogo. Tudo remete ao jogo. Parece que tu tá jogando um Mega Drive. Esse pra mim foi o filme mais próximo do jogo, né? Da franquia. Foi uma escala, né?
O primeiro não foi tão próximo assim, mas tinha alguns elementos. O segundo já foi bem próximo e esse supera até isso. Eles trazem a essência do jogo mesmo, sabe, pra tela. Isso é um baita de um acerto. E falando mais um pouco da história, é um filme que continua a evolução dos filmes anteriores, né? No primeiro filme a gente viu o Sonic sendo apresentado, aí no segundo eles já formam uma dupla, né, com Tails, e aí enfrentam Knuckles, que primeiro surge como um vilão, mas depois se mostra um anti-herói e acaba se tornando parte da equipe. E no terceiro, sim, o time, né, a equipe Sonic já está formada. O trio, né, composto pelo Sonic, que tem a velocidade, a força bruta do Knuckles e a inteligência do Tails. Isso tudo funciona nas cenas de ação como um trabalho de equipe mesmo, né, como se fosse os Vingadores, assim. É muito interessante, porque assim, no segundo filme já foi um filme de herói praticamente, né, porque começa lá com aquele dilema clássico de herói que está ainda tentando conseguir dominar os seus poderes, mas entra naquele dilema de estar colocando a população em risco pelos danos que ele acaba causando na cidade. Então ele vai ao longo do filme se desenvolvendo, amadurecendo. Esse filme aqui ele tá mais experiente, tem mais confiança, né, e tem aliados importantes, então é bem legal, né, essa continuação, essa evolução. E o ponto alto do filme, né, que é o Jim Carrey. Ele é um monstro, é o Eggman, o Robotnik perfeito, cara. Que ator, cara, como é bom ver o Jim Carrey, pô, arrebentando. Cara, ele é muito engraçado. E aqui ele interpreta dois personagens. São dois Jim Carreys juntos, contracenando, interagindo um com o outro. E é o Jim Carrey mais louco que a gente conhece, né? Aquele do Máscara, aquele do Ace Ventura, do Grinch. É aquele Jim Carrey louco. E muito bom ver ele de volta. Ele tá muito bem fisicamente. Tá num timing perfeito, num timing ótimo. Eu tenho certeza que ele improvisou quase tudo. Não precisa nem de roteiro, sabe? Com certeza aquelas falas são improvisadas, os gestos, tudo. Ele é um showman, ele arrebenta, ele rouba a cena novamente. Aquele humor bem pastelão, sabe? Expressões que só ele consegue fazer. É muito divertido, é muito engraçado. Eu adoro os filmes do Jim Carrey. Tô torcendo muito pra ele voltar a fazer aí, quem sabe, uma nova década aí de filmes bons de comédia. Voltar a fazer o Máscara, o Ace Ventura ou novos filmes de comédia, porque ele é um gênio. Vocês não têm noção do que ele faz aqui. Ele é sem dúvida uma das melhores coisas da franquia. Eu não consigo imaginar outro ator fazendo esse papel, por exemplo, tão bem, sabe? Ele é o Robotnik perfeito. As sequências de ação também são ótimas. As cenas com Shadow são espetaculares mesmo, né? Sombrio, tenso, mostra que ele é imponente, mas ao mesmo tempo você se importa com a causa dele, com o sonho, com aquilo que ele quer resgatar, com aquilo que ele quer levar pra frente, o legado, com as suas motivações. E o filme também é muito divertido, né? Quando o time todo se junta, as interações entre os personagens sempre engraçadas, a trilha sonora é ótima, design de som merece também um destaque, muitos elogios, tudo está no lugar certo, aqueles efeitos sonoros do jogo que te remete diretamente ao jogo, muito bem feitos. O pós-crédito também é interessante, não vou dar spoiler, mas aumenta ainda mais o hype pro que vem no futuro. Se você é fã do Sonic, ou se não é também, saiba que é aquele tipo de filme leve, que você sai do cinema com um sorriso no rosto, sabe? Como foi bom assistir esse filme. Divertido, visualmente impecável e cheio de nostalgia, com ótimas atuações, boa trilha sonora, um presente mesmo para os fãs e um ótimo entretenimento para quem curte ação e aventura, por exemplo. Vale muito a pena conferir no cinema e se você já viu, diga aí nos comentários o que você achou. E você também já pode ir deixando o seu like e se inscrevendo no canal, ajudando aqui a gente a crescer ainda mais, compartilhando o vídeo, ativando o sininho, né, das notificações para não perder os próximos conteúdos e até o próximo vídeo.